a extrema-esquerda, a esquerda e também alguma direita começa a entrar na retórica de tentar acusar o Chega e associar os deputados do Chega a todo o comportamento que, alegadamente, foi praticado por uma pessoa. E colocam sempre na lógica, ultimamente e nos últimos dias e nas últimas horas, uma retórica de que somos todos iguais. Eu gostava de perguntar aos deputados do PSD que ultimamente têm feito estas declarações se consideram também corresponsáveis ou se acham que estão dentro do mesmo registro que Duarte Lima, que está acusado da morte de Rosalina no Brasil, e se eles dessa forma também estão dentro do mesmo patamar. E gostava de saber se por parte do PS todos se revêem e todos têm um cofre em casa como a mãe de José Sócrates, ou se estão ligados às malas de Macau que vinham com Mário Soares, ou se acham também que os 14 casos de alegada corrupção no último mandato, ou mesmo de Vítor Scária, se também faz parte daquilo que é a vida deles e se sentem corresponsáveis. Ou mesmo do processo Casa Pia, quando o Ferro Rodrigues dizia: estou-me cagando para o segredo de justiça. Bom, mas depois podíamos ir para todo o lado da extrema-esquerda e perceber se todos aqueles que são do PCP também se sentem corresponsáveis daquilo que eram os ajustes diretos e a forma de como na Câmara Municipal de Loures existiu um processo de favorecimento pessoal por parte dos comunistas ao genro de Jerónimo de Sousa. Ou mesmo se consideram que são todos pessoas agressivas e que praticam violência doméstica no Bloco de Esquerda, tendo em consideração que no último mandato tiveram um deputado que tinha sido acusado e condenado e que por isso saiu do Parlamento. Mas mesmo a Iniciativa Liberal consideram todos que são uns gatunos ou uns falsificadores de assinaturas e de utilização indevida de dinheiro público, quando Tiago Maia, candidato à liderança do partido e que foi também o candidato presidencial à presidência da República por parte da Iniciativa Liberal, está agora acusado pelo Ministério Público por ter falsificado assinaturas no uso de dinheiro público e de fundos europeus. Ou mesmo o CDS, se consideram que todos podem estar envolvidos e alegados no caso dos submarinos e da trafilhada que foi, que depois deu origem aos processos que deram. Bem, portanto, podemos ir a Inês Sousa Real, que está sozinha, e aí sim é corresponsável de dizer uma coisa e fazer outra, nomeadamente em relação às estufas, ou mesmo a Rui Tavares, que grita tanto contra o racismo, mas foi ele que expulsou Joacim Catar Moreira, e que todos vimos aqueles vídeos do é mentira, 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 pugna tanto pela liberdade e ao mesmo tempo o candidato agora às europeias, o Paupério, queriam limitar a forma como ele poderia ter sido eleito e o partido inclusive não lhe dava hipótese de poder ir à segunda volta nas eleições internas. Gostava de saber se todos consideram também antidemocráticos como o próprio Rui Tavares. Porque é que eu coloquei aqui a imagem do padrão dos descobrimentos? Vamos ver aqui uma das peças portuguesas, um dos homens que de facto a passagem dele pela Assembleia da República envergonhou todo o Estado de Direito e portanto e não vi nessa altura o PS indignado com as posturas. Ora, eu não sei se recordam quando Ascenso Simões, o deputado do PS, defendeu a demolição do padrão dos descobrimentos, quando dizia que isto já não fazia sentido, que era um apelo à colonização e que tinha aqui algum estigma racista. Portanto, é alguém com alguns problemas que eu não consigo entender muito bem. Mas vamos entender o que ele disse hoje num debate com Cecília Meirelles, que estava muito divertida, mas é interessante entender que se formos pegar nos casos também relacionados com o CDS, também teríamos aqui muita história para contar nos últimos anos, mas fiquemos só pelo caso dos submarinos, que eu acho que já vale uns milhões de malas, para sermos muito diretos. Vender os parafusos do submarino ou o submarino na Vinted é que se calhar não dá, mas vamos ver. Candidato. E, portanto, isto não é de maneira nenhuma a primeira vez que acontece na política portuguesa. Acho que atingiu um nível insólito que nunca tínhamos visto. Aqui temos 2 minutos para uma última questão. Só para terminar, porque é que eu não quero falar no caso das malas? Porque eu tento, neste comentário, não falar nesse partido. Porque para a nossa sanidade mental é muito importante que nós possamos colocar-nos num universo bastante mais normal, bastante mais moderado, bastante mais capaz de nos manter com sanidade. E, portanto, então, não quero desenvolver esse caso e limito-me àquilo que é muito importante, que foi o caso do Bloco, são pessoas.
Muito mais normal, muito mais elevado, com alguma sanidade. Vamos ver então o tipo elevado que quis destruir a história, que queria destruir o nosso património. Ascenso Simões, eleito por Vila Real, nunca acrescentou nada ao debate parlamentar. Ganhou algum protagonismo quando veio com esta conversa de que o padrão dos descobrimentos devia ser demolido, reiterando uma visão desta escardalha que acha que tem que apagar a nossa história. Mas o homem moderado, o homem que quer elevar a discussão e que acha que devemos ter uma discussão elevada sobre a política, é o mesmo homem que começou esta intervenção por dizer, aqui isto é uma entrevista à Rádio Observador, a Vichy Soase, curiosamente, nem tinha pensado nisto, a Vichy Soase, chama-se Vichy Soase porque esta palavra que tem a ver com comida, vem de uma história contada por Paulo Portas acerca de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas isso eu agora não me vou alongar sobre isso. Tem a ver com uma zanga entre eles, há uns tempos atrás, que eu por acaso até conheço bem a história, mas não vamos falar agora sobre isso para não tornar o vídeo muito longo. Vamos só ouvir aqui o moderado, que é para perceber que o homem não tem dois pesos e duas medidas e que... acha ele que o Chega é responsável, ele nem sequer quer falar do Chega, não quer falar do Chega, mas querem colocar isto num anátema em cima do partido como se fôssemos todos iguais. Ora, vamos ver o que ele diz acerca de outro assunto. Com virtudes e com defeitos. Então agora nós queríamos um... Ele aqui refere-se a dizer que os líderes dos partidos, estava a falar referente a António Costa, que são pessoas, e por isso são pessoas com virtudes e com defeitos. Candidato do Partido Socialista que nunca tivesse tido nenhum problema com nada, não tivesse feito rigorosamente não nada. É como se o Partido Socialista tivesse poucos problemas, de facto. O chefe do gabinete do Primeiro-Ministro, por exemplo, guardava dinheiro vivo no gabinete em São Bento. E sabe o que é que esse tipo merecia? Um par de lambadas. É possível que o Primeiro-Ministro não desconfie de nada. Claro Vítor Scária foi fazer o conselheiro durante muitos anos. Mas vamos lá ver. Normalmente essas pessoas têm dupla personalidade. E aquilo que ele precisava era um par de lambadas dado naquele focinho. O moderado, Ascenso Simões, quando acontece um problema com Vítor Scária de ter utilizado o gabinete do Primeiro-Ministro para guardar 78 mil euros, considera o moderado que deve falar com elevação Ascenso Simões, esta sumidade da televisão, quando é em relação ao Chega, tenta acusar a responsabilidade do partido na escolha dos candidatos, quando há uns anos atrás, há pouco mais de um ano, foi a questão de Vítor Scária, acha que obviamente os líderes são pessoas e por isso os candidatos também são pessoas e nós não podemos estar a ver se todos têm problemas ou não têm problemas para trás, até porque este tipo de pessoas são pessoas com comportamento bipolar. O que eles mereciam é levar 2 lambadas no focinho. Foi ele que disse, não fui eu. Portanto, não sei se há aqui algum comportamento bipolar, porque quando se trata do Chega tem um posicionamento, quando se trata do PS teve outro posicionamento diferente. Mas tendo em conta que depois, quando se trata da nação e da história da nação, também defende, e bastava ver os vídeos dele no dia da tomada de posse, na semana da tomada de posse há 4, 5 anos atrás, quando ele foi deputado, ainda ele dizia, estamos aqui para defender a nação, e uns meses depois diz que um dos maiores símbolos da nação e um dos maiores feitos da nação, que são os descobrimentos, que deviam ser apagados da história e deviam ser retirados os monumentos em Lisboa. Isto para vos dizer o quê? Era óbvio que tudo o que aconteceu teria aproveitamento político. Era óbvio que era atacável. É óbvio que é completamente ridículo. Tentaram, nos últimos dias, começar com a retórica do eles são todos iguais e, portanto, existe aqui... Até uma notícia que sai no Correio da Manhã, que eu tenho que referir isto. Há uma notícia que sai no Correio da Manhã a dizer que existiu uma confrontação entre a Rita Matias e o Miguel Arruda no bar. É mentira, é falso. Eu assisti. Estive presente, a Rita falou com o Miguel com a maior da cordialidade, disse-lhe claramente, obviamente não vamos manter o registro de amizade que temos, explicou-lhe o papel que ele estava a ter e que estava a ser instrumentalizado por outras forças. Eu próprio lhe disse isso e falámos, foi cordial, não houve qualquer desacato, não houve qualquer pressão e portanto a notícia do Correio da Manhã é completamente falsa e não tentem agora começar com a retórica do 1/5 dos deputados do Chega, 2/3 dos militantes do partido, PPP, a tentarem conotar toda a gente com um comportamento individual que só responsabiliza quem o praticou. Para estar com esta conversa, para concluir, queria-vos dizer o seguinte:
muitos militantes e simpatizantes do Chega têm-me enviado mensagens, e alguns até ontem pessoalmente abordaram-me durante as jornadas parlamentares, durante as jornadas autárquicas organizadas pela Distrital de Lisboa, grande evento, praticamente 200 pessoas, ou um pouco mais até de 200 pessoas logo ao início da sessão, temas interessantíssimos, mostrámos uma grande maturidade política, foi super interessante aquilo que ali se realizou, parabéns à Distrital de Lisboa, parabéns à Patrícia Almeida, a deputada municipal de Loures, que é vice-presidente da Distrital de Lisboa, que foi quem esteve por trás da organização, foi uma excelente organização. Mas para vos dizer, muita gente me questionou do porquê que o partido não tirava Miguel Arruda de dentro do Parlamento, porquê que nós estávamos a ser moles com ele ou não retirar. E eu estava a ficar estupefacto com o facto das pessoas estarem aqui numa retórica que alguma imprensa tem tido em relação a isto. Vamos ver se nos entendemos. Mesmo a nível constitucional, o direito do mandato é do eleito, ou seja, não é do partido. Apesar de nós irmos em listas apresentadas pelo partido, a partir do momento em que somos eleitos, tomamos posse e ganhamos os direitos individuais enquanto deputado previstos pela Constituição e previstos também pelo regimento da Assembleia da República. Portanto, a forma de um deputado sair passa ou por uma condenação judicial, ou por uma renúncia de mandato, ou uma suspensão de mandato. O Chega foi muito claro, e o Presidente André Ventura foi muito claro, que para nós, não existindo uma justificação que fosse clara e aceitável, que para nós tinha que sair da Assembleia da República. Agora, aqui ninguém aponta armas a ninguém, nós não vamos espancar o Miguel Arruda, nós não vamos apontar uma arma à cabeça de Miguel Arruda a dizer assina aqui. Existem outros partidos que por norma fazem os termos de aceitação das candidaturas e depois cumprem, ou melhor, não cumprem a lei, cometem algumas ilegalidades e fazem alguns esquemas para tentar pressionar os seus deputados, mas isso é ilegal. Aqui, vamos ser sinceros, juridicamente o Chega não podia fazer mais nada, podia-lhe ter tirado a confiança política, que estava decidido, e o Presidente comunicou, e entretanto Miguel Arruda decidiu ele próprio passar para não inscrito. Caso não passasse, ele também sabia que iria perder a confiança política, mas o perder a confiança política não determina que ele saia do Parlamento, e legalmente não existe nenhuma forma que o partido tenha capacidade, ou o seu grupo parlamentar, ou o líder parlamentar, ou o Presidente do partido, não há forma legal de retirar o deputado dentro da Assembleia da República, a não ser pelas formas que já anunciei. Portanto, quando nos questionam como é que o Chega está a ser tão fofinho a resolver isto, eu a única coisa que desafio é algo que já temos dito reiteradamente. Desafio a perguntar a todos os outros líderes parlamentares, a todos os outros líderes políticos, nos casos concretos que têm, em que não existiu uma justificação cabal por parte de deputados, dirigentes do partido, se foram de imediato colocados fora do Parlamento. Como é que o fizeram? Não fizeram, não é possível fazer. Mas retiraram-lhes a confiança política? Não, não retiraram. Continuam dentro das bancadas, continuam a ser deputados do partido. Portanto, nós fizemos o limite máximo do que a lei podia fazer. Não podíamos ter feito absolutamente mais nada. E eu agradeço e entendo as mensagens que nos estão a enviar a dizer com essas informações, porque nem todos são obrigados a conhecer a lei, mas não há mesmo uma forma de resolver isto. Não existe, infelizmente, não existe uma forma de resolver este processo, pelo menos de uma parte que sejamos nós os responsáveis a tomar essa atitude. Não existe uma forma que o Presidente André Ventura possa decidir o Miguel Arruda a partir de hoje não é mais deputado. Aquilo que podíamos fazer de tirá-lo de alguma posição foi de dentro do partido, em que o Miguel Arruda sabia também que iria incorrer num processo disciplinar e, portanto, desfiliou-se do partido. Isto deu aqui uma antecipação da parte dele, mas porque estamos a falar de uma situação em que, obviamente, um processo disciplinar, cumprindo toda a lei, teria o direito à defesa, tinha que ser aberto a fase de instrução, etc., e seria um processo dantesco, e por isso é mais fácil a saída dele. Agora, obviamente, o Miguel Arruda decidiu ficar na Assembleia e nós aqui não podemos fazer nada porque a própria Constituição não permite, e o Estatuto e Direito dos Deputados confere este direito de podermos ficar, porque o mandato, a partir do momento em que tomamos posse, passa a ser nosso e não do partido. É só isso, por isso agradeço as perguntas e os comentários, entendo claramente a indignação, entendo perfeitamente o ponto de vista, mas nós legalmente não podemos fazer nada e não vamos pegar numa arma a apontar a cabeça de Miguel Arruda a dizer sai da Assembleia. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa, respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.